Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: boa noite, André, se o relacionamento terminou numa boa, podemos ter esperança de retorno? Sofrendo muito com o término de um namoro de 4 meses. Não, minha querida, não. O seu raciocínio não faz sentido. Porque assim, ó, não é porque o término foi numa boa que significa que então existe possibilidade de retorno. Na verdade, o que tem que ser analisado não é o término, é a percepção que eu tive desse término. O que foi que a pessoa alegou? Porque assim, gente, vamos pegar alguns casos aqui. Como eu atendo muitos casos, então, ao mesmo tempo que a teoria, os casos práticos, eles circulam pela minha cabeça. Assim, parece que um monte de bruxo voando aqui na minha cabeça. Olha, vou dar um exemplo. Tem relacionamentos que o término foi horroroso. Horrível. Briga, xingamentos, escândalo, envolveu família. E 3 meses depois eles voltam. A contragosto de muita gente, todo mundo que acompanhou aquele regaço que foi, eles voltam. Mesmo depois de todo aquele escândalo, todo aquele escarcéu, volta. Há outros casos em que o relacionamento acabou numa boa, super tranquilo. A pessoa chegou e falou que não dava mais, que estava te enxergando só como amiga, entendeu? Você pode ter sentido muito, porque quando a gente gosta e tem que ouvir que a outra pessoa está nos enxergando só como amigo, não é nada fácil, né? A pessoa que você ainda enxerga como namorado e que você tinha ele como namorado até agora, e você tem que começar a trabalhar com a informação de que a partir de agora você não pode mais enxergá-lo como namorado porque ele não quer mais, porque ele só te enxerga como amiga. Ixi, é fogo na roupa. Então realmente não é fácil. Só que o que acontece? Então, mas a gente terminou numa boa. Tudo bem, apesar da coisa ter sido muito inesperada, apesar da surpresa, eu tive sensibilidade e maturidade para entender que a pessoa foi honesta comigo e foi sincero comigo, ele foi sincero comigo, terminou comigo porque me vê como amiga. Então, o que eu posso fazer? Vou chorar, vou me entristecer, mas eu vou ficar com raiva do cara? Vou mandar ele para PQP? Entendeu? Por quê? Porque eu quero obrigar ele a ficar comigo? Não. Então, muitos não têm esse entendimento, não têm esse discernimento. A pessoa vai ficar com raiva, começar a querer fazer chantagem emocional e vai ser um regaço, vai ser um forfé. Mas se você tem esse entendimento, se você tem esse discernimento, então terminou numa boa? Eu estou sofrendo, mas terminou numa boa, a pessoa foi sincera comigo, foi honesto comigo, não terminou comigo por causa de outra pessoa, terminou por causa desse fator aqui. Não me via mais como namorada, me via como amiga. Então o término foi numa boa. Então tem possibilidade da gente voltar? É mais fácil, então, a gente voltar só porque o término foi numa boa? Não. Não é regra. É o que eu estou dizendo. Pode ser que num caso desse, apesar de termos terminados brigados, cheio de briga, a gente voltou? Sim. Mesmo a gente terminando numa boa, pode ser que a gente volta? Pode. Tanto num caso quanto no outro, é válido. Pode acontecer. É óbvio que quando a gente pega esses casos que houve escarcéu, briga, muitas vezes as pessoas não acabam voltando até por vergonha. E tem outros que não vão voltar mesmo porque pegaram o ódio. A briga foi tanta, o escarcéu foi tanto, e as coisas que a pessoa fez para mim no término me impossibilita de pensar em qualquer volta. Então, claro, existe esse agravante, coisa que não existe quando a relação terminou numa boa. Só que aqui o perigo é achar que só porque terminou numa boa a gente tem mais chance de voltar. Por quê? Porque nesse caso, nesse exemplo que eu dei,
a pessoa me enxerga só como amiga, termina comigo. Então, daqui a alguns meses a gente tem chance de a gente voltar só porque o término foi assim? Não. Se esse cara te enxergou como amiga, foi claro, disse isso, talvez isso nunca vá mudar dentro dele. Talvez ele só vá te enxergar realmente como uma pessoa maravilhosa que conviveu com ele, vocês namoraram, e ele continua vendo muitos valores em você, mas só. Nunca mais ele vai te enxergar como uma relação amorosa. Então, eu acredito que a gente tem que ter esse entendimento, sabe, muito claro dentro de nós, porque senão a gente associa sempre uma coisa com outra e aí é onde vai alimentando as nossas ilusões, as nossas falsas esperanças. E uma pessoa que sente falta da outra, a coisa mais fácil é alimentar a falsa esperança. Então, eu quero que você, se você que está me assistindo, se você é uma pessoa que sente muita falta da outra pessoa, se você ainda não conseguiu digerir o término, cuidado com as falsas esperanças. Qualquer coisinha que a pessoa faz, você acha que é para você. Você acha que é um sinal de volta. Se ela posta uma coisinha no Facebook, aquilo ali foi uma indireta para mim. Então, sabe por quê? Porque um dia a gente foi no cinema e agora ele colocou aquela pipoca ali do cinema, é para mim aquilo ali. Gente, talvez seja até para outra pessoa já. E eu tô achando que é para mim. Então, uma pessoa que ainda gosta, a coisa mais fácil é eu enxergar, sabe? Às vezes a pessoa faz todo um raciocínio. Não, porque você tem que ver que... Nossa, só falta chamar o Einstein para tentar elaborar o raciocínio dela para querer linkar o que a pessoa falou com algo que ela ainda sente por mim. Mas por quê? Porque eu ainda gosto, então a tendência de eu enxergar a partir do que eu gostaria de ver é enorme. Por isso que eu crio falsas esperanças. Por isso que tem que tomar cuidado com esse lance. A gente terminou numa boa, então a chance da gente voltar é enorme. Então eu fico nessa esperança, nessa falsa esperança. Porque a gente terminou numa boa, a chance da gente voltar é muito grande, é muito grande, muito grande. Então eu não sigo o meu caminho. E eu não entendo que o término aconteceu, porque eu fico apegado a isso. Eu me apego a isso. Então é como se o término não tivesse acontecido. É como se fosse só uma pausa. Entendeu? Então aí é que tá. Quem terminou entende que o término aconteceu e ele está seguindo. Eu não. Eu acho que é uma pausa, eu acho que a qualquer momento vai voltar. Então eu não sigo. Na verdade, eu fico parado no tempo esperando a pessoa voltar para mim. Precisa tomar muito cuidado com isso. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui na descrição deste vídeo tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Você já recebe a análise do seu caso de um dia para o outro. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.